Saulo, o novo convertido. Farei uso de uma ilustração que já usei uma vez. Os irmãos vão me perdoar, mas vão entender do que eu estou querendo começar, com o que eu estou querendo começar a minha pregação nesta manhã. Você sabe quem é Jedediah Clampitt? Não? Se eu contar a história dele, você vai saber de quem eu estou falando. Ele era um fazendeiro muito pobre no interior do sul dos Estados Unidos, quando caçando um gambá, deu um tiro no chão e onde a bala acertou, brotou petróleo. Logo veio uma empresa muito grande e comprou a fazenda dele por $1 bilhão. Sabe de quem eu estou falando agora? Ele se mudou para Beverly Hills com a sua família. Você sabe de quem eu estou falando agora? A família Buscapé. Qual é a graça do programa e qual é a graça do filme? É que eles, tendo muito dinheiro, continuam a viver como se não tivessem dinheiro nenhum. Mudaram-se para uma casa luxuosa, lembra disso? Com uma escadaria e a outra. Por que tem duas escadas? Porque uma para subir e a outra para descer. Quando chegaram no segundo andar, falou assim: tem uma outra casa aqui em cima, deve ter outra. Qual é a graça? É que eles, tendo muito dinheiro, vivem como se não tivessem. O crente, assim como Saulo de Tarso, descobriu no Evangelho um tesouro infinito de riquezas, mas muitos continuam a viver como se não tivessem estas riquezas. Jesus falou que o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. E sim, eu tenho uma parábola favorita, é esta. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo, que um homem achou, e pelo gozo da posse daquele tesouro vai, veja que ele não roubou o tesouro, vende tudo que tem e compra aquele campo. O Evangelho, portanto, é descrito como uma grande riqueza que cada crente já descobriu, mas muitos vivem sem fazer uso desta imensa riqueza que é ser Jesus. Você pode acompanhar o resumo da pregação na página seguinte do seu boletim, onde eu quero começar dizendo, em primeiro lugar, que o salvo tem um privilégio inigualável. Porque quando Jesus falou de Saulo a Ananias, ele disse: vai, ele está orando. Ele está orando. Nós terminamos aqui no domingo passado, dizendo que Saulo, ao se converter, descobriu comunhão com Deus, coisa que ele antes não conhecia. Mas eu quero me atentar nesta manhã à forma como Jesus se expressou. Ele está orando. Esta forma verbal é chamada de presente contínuo, que é usada para descrever ações contínuas ou hábitos frequentes. Então, para descrever a vida de alguém que estava morto e passou para a vida, de alguém que estava nas trevas e passou para a luz, Jesus diz: ele está orando. Eu me indaguei, se Jesus Cristo, onisciente, fosse descrever a minha vida como um presente contínuo, ou a sua, que palavra ele escolheria? Ele está trabalhando, ela está estudando, tal pessoa está dormindo, o outro está se divertindo, e assim passam a sua vida. Poderia Jesus dizer de mim e de você: ela está orando, como sendo a marca principal da vida? Você sabe que orar é ter acesso à presença de Deus, não sabe disso? Como pode alguém
ter acesso à presença de Deus tão franqueado, e no entanto ainda assim negligenciar este acesso e fazer dele pouco uso ou nenhum. É como ser muito rico e viver mendigando. Você já me ouviu dizer também que a oração, na minha compreensão, é um exercício em que se concentram todos os característicos da salvação. Porque quando você ora, você adora e exalta e louva a Deus, coisas que o ser humano natural não faz. Quando você ora, você agradece e na sua gratidão reconhece que tudo vem de Deus, coisa que o coração incrédulo não faz. Quando você ora, você coloca todas as suas questões nas mãos de Deus, para que Deus faça o que quiser. Uma dependência tão grande, que só pode ser verdadeira em quem o conhece e conhece o seu amor. Você ora por outros, porque crê que Deus é capaz não somente por você, mas também por aqueles que você ama, mesmo que sejam incrédulos. Nós oramos por eles e oramos principalmente pela sua salvação. Sabemos quase que intuitivamente, que a salvação é uma obra de Deus. A oração concentra os característicos da salvação. A alma transformada se aproxima de Deus desta forma, sim, porque é exatamente isso que a nova natureza em nós nos impõe. Eu acredito que Saulo de Tarso descobriu a oração nos seus primeiros segundos de vida cristã, quando disse: quem é Senhor? E pergunta depois: que queres que eu faça? Assim como um bebê descobre a respiração nos primeiros segundos, quando sai do ventre da mãe. A oração é para a alma salva, aquilo que o oxigênio é para a vida do corpo. Lendo sobre este assunto, eu me deparei com uma pregação de Charles Spurgeon, de 1879, há 140 anos atrás, onde ele disse o seguinte: isso foi há 140 anos atrás, é impossível nós orarmos demais. É bem possível orar de menos, mas é impossível orar demais. Saulo de Tarso, novo convertido, está orando. Diria Jesus o mesmo de mim? Diria Jesus o mesmo de você? Prossigamos, amados, para falar que Saulo recebeu não somente um privilégio inigualável, mas um advogado inigualável. Tome esta nota. Ananias disse assim para o Senhor: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Eu acredito que Ananias, acredito não, a tradição antiga diz que o primeiro nome da lista de mortes que Saulo efetuaria em Damasco, o primeiro nome da lista era Ananias. Muito provavelmente um pastor da igreja ali, quase certo. Qual era o primeiro nome da lista? Ananias. E Jesus vai a Ananias e diz: vai. Ele diz: Senhor, mas este homem é tão mau. E ouviu de Jesus uma defesa. Ele diz: ele é para mim um vaso escolhido. Enquanto eu li estas palavras, meus amados, eu me lembrei, primeira carta de João, capítulo 1, verso 9. Temos um advogado junto ao Pai. Há alguém por nós no céu. Jesus é por nós. Não estamos
desamparados, se neste mundo Satanás nos acusa, se perante o trono de Deus Satanás nos acusa, nós temos um advogado que diz: eu morri e dei a minha vida por este salvo. Que bênção, meus amados, é saber que o salvo ganha um advogado numa corte onde o acusador já está derrotado e o juiz já declarou que ama os réus. Nas leis do nosso país, os juízes devem manter a neutralidade e não emitem opinião sobre nenhum dos casos que estão julgando. E se o fizerem, corre-se grande risco de se imputar inimputar todo o processo e transferir para outra jurisdição e criar uma ciranda horrorosa. Mas no tribunal de Deus, Deus diz: eu amo o réu. O acusador já está derrotado, despojado e humilhado, e o advogado já pagou a pena por nós. Quando alguém nos caluniar neste mundo e injuriar neste mundo, nós temos um advogado. Quando você for injustiçado, e qualquer um mais velho que a Lívia já foi injustiçado, quando você for injustiçado neste mundo, saiba que tem um advogado no céu. Saiba que tem alguém que diz: este é meu. Saiba que há alguém à destra de Deus que diz: ele é para mim um vaso escolhido. Que coisa preciosa, meus queridos, é saber que nós temos alguém por nós no céu. De tal forma que um dos nossos hinos se expressa da seguinte forma: o inimigo falaz e a calúnia mordaz, amordaçante, sufocante. O inimigo falante e a calúnia amordaçante, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem a intriga maior poderão ao fiel abalar. Você crê nisso? Então não permita nunca que o desprezo de outrem abale o seu ânimo quando ele está firmado no Senhor. Não permita nunca que a sua vida e a sua vontade sejam conduzidos por outros, pelo julgamento de outros, pelo pensamento de outros, pela opinião de outros, senão pelo julgamento, senão pela vontade, senão pela opinião daquele que é por você. Eu deveria mencionar aqui que Ananias não discutiu com o Senhor. Jesus não disse assim: vai, Ananias, porque ele se converteu. Vai, Ananias, porque ele está totalmente quebrantado. Ele disse: vai. E Ananias foi. Mas acredito que esta verdade, meus amados, é de muito grande importância. Porque todos nós vivemos um tempo em que ao nosso redor encontram-se pessoas que querem nos induzir àquilo que é contrário à nossa fé. Daqueles que querem nos induzir a um comprometimento menor com Cristo. Àqueles que querem nos induzir a abrir brecha nos nossos propósitos de santificação pessoal. Vivemos o tempo daqueles que nos querem pressionar a concordar com suas ideias, mesmo que elas sejam contrárias à Escritura Sagrada, e talvez nos sintamos a sós. Não estamos a sós, temos um advogado. Não precisamos ser dirigidos por quaisquer outros, senão por Cristo Jesus. Infelizmente, Paulo provou disto muitas outras vezes na sua vida. Na última carta que escreveu, ele disse: ninguém me assistiu na minha defesa, todos me desampararam. Sem dúvida, palavras difíceis de escrever, mas são acompanhadas de palavras gloriosas, porque ele escreve em seguida: mas o Senhor
me assistiu e me fortaleceu. E o Senhor me livrará de toda a má obra, e o Senhor me guardará para o seu reino celestial. Isso é 1 Timóteo 4, de 16 a 18. Você, meu amado irmão e minha amada irmã, tem um privilégio inigualável e tem um advogado inigualável. Você não é refém daqueles que estão ao seu redor. Você não é vítima de quem maldou com você. Você é do Senhor. E você poderá dizer, como Paulo falou: todos me desampararam, mas o Senhor estava comigo. O Senhor me livrará de todo o mal. O Senhor me guardará para o seu reino celestial. Não são palavras ditas somente para que Paulo pudesse se sentir um pouquinho melhor diante de situações incômodas. Meus amados, são convicções que o levaram a dar a sua vida, a colocar o seu pescoço em cima do toco, para que como é que fala? O executor, para que o executor cortasse a sua cabeça. Foi assim que Paulo morreu. Não é algo que se mentaliza para se sentir um pouquinho mais agradável e confortável. Não, são convicções profundas pelas quais a vida neste mundo passa, mas a nossa fé não passa. Aquilo que Saulo, nos primeiros dias da sua caminhada com Cristo, esteve com Ele por toda a sua vida. Eu conheço irmãos que olham para trás e falam assim: pastor, que saudades dos dias em que eu era um novo convertido, que saudades do primeiro amor. Eu sempre tive muito bom com essa expressão, por duas razões. A primeira, porque assim como o adulto é mais capaz que a criança, o crente desenvolvido e amadurecido na fé tem mais discernimento, tem mais profundidade, tem mais raiz, tem mais conteúdo do que o novo convertido. Você discorda de mim nisso? Mas a principal razão é porque o primeiro amor ali não é no sentido temporal, mas no sentido ordinal. O principal amor, e não o mais antigo. Quando a Bíblia fala esqueceste do teu primeiro amor, não é o mais antigo, nem tampouco o inicial, mas o principal, daquele que disse: buscai primeiro o reino de Deus. Não devemos criar nenhuma ilusão romantista dos primeiros dias na fé. Devemos, pelo contrário, amados, fazer e buscar com que os dias que estamos vivendo agora, não importa quantos anos façam que você é salvo, sejam dias de crescimento, de amadurecimento, de comunhão com Cristo, de maior discernimento, de maior profundidade na sua palavra. Que se eu olhar para trás e falar assim: quando eu me converti 15 anos atrás, como eu queria voltar àquilo. Não, com certeza não. Deus teve um tempo para aquilo, como tem um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. E tenho certeza que hoje, 15 anos depois, Deus quer que eu seja um crente muito mais firme do que no começo. Eu tenho muito mais razões para orar hoje, 15 anos depois, e conheço a Cristo de maneira muito melhor e muito mais segura hoje, 15 anos depois, do que 15 anos atrás. Considere isso, meu amado, porque o dia que nós temos se chama hoje e não ontem. Em terceiro lugar, eu devo dizer que o salvo tem companheiros inigualáveis. E como eu gostei de perceber esta verdade aqui. Ananias foi, e com que palavra ele o saudou? Irmão Saulo. Irmão Saulo. Eu gosto muito quando nós nos chamamos uns aos outros de irmão e irmã. Um pastor, meu conhecido amigo, lá de São Paulo, o avô dele se mudou para Santos décadas atrás, veio para o interior de Portugal, onde nunca viu
um evangélico na vida, mas quando desceu em Santos, alugou uma choupaninha num cortiço, de frente à primeira igreja batista daquela cidade. E quando ficava sentado na banqueta na calçada, ele viu o pessoal entrando e chamando: ô irmão, ô irmã. E comentou com alguém do lado assim: que família esquisita. Tem gente de tudo que é jeito, de tudo que é cor, de tudo que é. Creia nisso, ele se converteu pelo impacto que lhe causou o testemunho de amor e de fraternidade dentro da igreja. Tenho afirmado, irmãos, e afirmo com convicção, de que os relacionamentos dentro da igreja, entre os salvos, não podem ser pautados pelos mesmos parâmetros que os relacionamentos dos incrédulos. Quando eu era novo na fé, alguém me disse: olha, irmão Buco, muito bom, mas tem que saber que na igreja as coisas acontecem também, viu? Talvez tenham dito algo parecido para você também. Eu ouvi e fiz pouca nota disso, mas hoje eu penso: não. Se algo acontece no meio da família de Deus, contrário à vontade de Deus, Deus está sendo ofendido. O erro precisa ser corrigido, confessado e abandonado. Porque o que estamos dizendo é que somos família de Deus, segundo a vontade de Deus e para a glória de Deus. Ananias chegou a ele e disse: irmão. O primeiro nome na lista, minha gente, para a morte. Irmão Saulo. Você observou que Ananias teve uma visão de Paulo e Paulo teve uma visão de Ananias? Porque existe algo que nos une uns aos outros. Como o próprio Paulo escreveu anos depois: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Escute isso: com toda humildade e mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Isto é Efésios capítulo 4, verso 1, 2 e 3. Normalmente quando a gente lê esse texto, quando chega na parte do suportando-vos uns aos outros, alguém dá uma risadinha e fala assim: tem que suportar mesmo. A correta tradução seria dar suporte, e não aquela falsa paciência de que tem que suportar. Dar suporte, olhar com amor e com compaixão e com humildade e com condescendência, com o coração aberto. Olhar com simpatia os erros de um irmão e todos ajudá-lo com branda compaixão. O verso 19 diz que depois que Paulo comeu, o verso número 18 diz que Paulo foi batizado. Você sabe o que é o batismo? O batismo é o sacramento necessário para a salvação. Não. Obrigado, meu filho. Eu estava querendo ver quem estava prestando atenção mais na pregação ou na Lívia. O batismo é o sacramento necessário para a salvação. Não. O batismo é uma ordenança simbólica daqueles que entregaram a sua vida a Cristo. Ô filho, me ajuda. Daqueles que entregaram. Essa tendência pentecostal, ela precisa corrigir. O batismo é uma ordenança simbólica que significa a nossa morte e ressurreição com Cristo, assim como a nossa integração à igreja da qual fazemos parte. Paulo foi batizado sabendo que isto lhe poderia custar para fazer parte de uma igreja de Deus. Eu sei que é uma convicção que tem que vir da parte de Deus, mas sei também que a palavra de Deus é claríssima sobre este assunto. Aqueles que são
aqueles que não são batizados devem ser batizados, não porque o batismo faça parte da salvação, mas porque faz parte da vontade de Deus para a vida de todo mundo que é crente. Você sabe em que tipo de batismo está aqui retratado? Não o respingar de água na cabeça de uma criança, porque nenhuma das duas coisas está no Novo Testamento, mas a imersão completa de um adulto que possa dar a profissão de ser salvo. Isto é batismo, e isto é tão importante na vida cristã. A partir daquele batismo, Saulo de Tarso passou a fazer parte da igreja visível de Deus. Verso 19 diz: esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Saulo, meus queridos, mudou de turma. Antes ele andava com aqueles que gostavam de ir juntos e falar assim: estes crentes são os bitolados. E outro dizia: estes crentes são o perigo do Brasil, são os crentes. E o outro dizia: não vote em crente. E o outro dizia: nem converse com crente. E de repente ele se tornou um crente. E como ele poderia permanecer no mesmo convívio? Uma das coisas que muda quando somos salvos é o nosso convívio. Temos amigos não crentes, disso não duvido, mas nunca melhores amigos. Porque como pode um coração incrédulo compreender um coração crente? Como pode ser que aquele mais próximo de mim seja alguém que não conheça o Senhor a quem pertence a minha vida? Temos amigos incrédulos, tenho certeza disso, amados, mas não acredito que a maior influência, que a pessoa de maior importância, porque isso é amigo, possa ser alguém que não conhece o Senhor. Sabe por quê? A partir da hora da salvação, nós perdemos muito em comum com essas pessoas. Elas têm hábitos que nós estamos abandonando. Elas têm ideias que nós estamos renunciando. Elas gostam de coisas que nós agora detestamos. E elas detestam coisas que nós agora amamos. Você vai concordar comigo que esta mudança de turma não somente é algo desejado, mas natural. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Mas veja que não é somente um fechamento, não é isso, é uma mudança interior. Muda algo dentro de nós, que nos abre o coração para a companhia dos salvos. Saulo estava com os discípulos em Damasco. Veja o verso 26, ele chegou em Jerusalém, e qual foi a primeira coisa que fez? Procurava ajuntar-se aos discípulos, ainda que tenham negado o acesso, depois falarei disso. Vem Barnabé, este nobre homem da Escritura Sagrada, defende Paulo, verso 28, andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Muda o convívio, porque muda algo dentro de nós, que abre o nosso coração para amarmos o povo do Senhor e desejarmos a companhia dos salvos. Este convívio é uma das grandes riquezas que você e eu recebemos quando fomos salvos. Aqueles salvos que negligenciam a comunhão cristã, aqueles que se envolvem a grandes distâncias da sua igreja, aqueles que frequentam somente ocasionalmente, aqueles que se consideram desigrejados, aqueles que gostam de falar mal das igrejas, não sabem quanto estão perdendo. Benditos laços são os do fraterno amor, que nesta santa comunhão nos unem ao Senhor.
Ao mesmo trono vão as nossas petições. É mútuo o gozo ou a aflição dos nossos corações. Aqui tudo é comum, o rir e o prantear. Em Cristo somos todos um, no gozo e no unidade. Se desta santa união nos vamos separar, no céu eterna comunhão havemos de gozar. Veja comigo a primeira carta de João, capítulo 2. Primeira de João, capítulo de número 2. Encontrou? 1 de João, capítulo 2, eu leio o verso 9 e o verso 10. Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. 1 de João, capítulo 4, a partir do verso número 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu a nós do seu Espírito. Eu não duvido que existirão ruídos e perturbações no relacionamento dos cristãos. As cartas de Paulo estão no Novo Testamento para provar isso. Eles chegaram a falar o nome. Peço a Evódia e Sintique que se reconciliem no Senhor. Sem dúvida haverá, mas nós, amados, devemos ter dentro de nós uma atitude tal, prescrita pela Bíblia, de amor uns para com os outros, dando suporte uns aos outros, preservando a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O que seria das igrejas de Deus se todos os crentes dissessem: no que depender de mim, não haverá nenhuma situação? Imagine se todos dissessem isso. Existe esta unidade, existe esta paz. O texto não nos manda fazer, ele nos manda preservar a unidade que já existe. Devo prosseguir e dizer em quarto lugar aos irmãos que a experiência de salvos prova que o salvo tem adversários inigualáveis. Qual é o primeiro inimigo do salvo? Satã. Quem o acompanha? Os demônios. Quem está a serviço dele? O mundo. E todos estes se unem contra um salvo. Por isso Jesus falou no verso 16: eu lhe mostrarei o quanto deve padecer por amor do meu nome. Imediatamente, quando ele começou a pregar, ele era acusado de ser falso, e o texto nos diz no verso 22 que ele se esforçava muito mais. Como crentes, nós cremos que Deus possa salvar a qualquer pessoa, mas cremos também que o arrependimento deve falar tão alto ou mais alto que os pecados outrora praticados. Saulo se esforçava, diz o texto, muito mais. Em seguida, ele teve que ser colocado para fora da cidade, num cesto. Uma humilhação terrível, uma falta completa de condições, se não fugir.
quanto de autonegação nós estaremos prontos a prestar. Nosso texto é claro, devemos estar prontos. Quem não assistiu, os irmãos. Em Jerusalém repete-se a cena, novamente querem matar Paulo, e Paulo logo descobriu então que isso seria por toda a sua vida, até que ele venha a ser morto de fato, em nome do Senhor. Eu quero dizer algo, tentando ser muito objetivo aqui. O salvo tem adversários inigualáveis. Nenhum incrédulo sabe o que é ser perseguido pelo inferno e acossado pelo mundo. Mas nenhum incrédulo sabe o que é ser amigo de Deus, filho de Deus, servo de Deus. Paulo descobriu adversários inigualáveis, mas você acha que ele trocaria? Quando Jesus Cristo coloca uma cruz sobre nós, porque ele disse, tome a cada dia a sua cruz, há duas verdades prementes aqui. A primeira é que a cruz é mais leve para quem carrega do que para quem arrasta. E a segunda é que viver sem cruz é mais pesado do que viver com ela. Em último lugar, o salvo tem uma persistência inigualável. Eu fiz uma lista aqui das provações que Paulo passou somente nesse texto. A primeira delas, logo que ele se converteu, ele ficou cego. Eu consigo imaginar alguém dizendo, reclamando de Jesus: eu me converti e fiquei cego imediatamente, eu não quero saber disso não. Ele ficou cego. Depois ele foi perseguido em Damasco, teve que sair pelo muro. Depois a igreja de Jerusalém não acreditou que ele era discípulo, e ele ia sair falando assim: eu não quero saber desses crentes não. Em quarto lugar, em Jerusalém tramam a morte dele novamente. Em quinto lugar, o texto termina no verso 30 dizendo que ele foi enviado para Tarso, onde ficou ali 8 anos em banho-maria. E no entanto, persistiu. O salvo tem uma persistência inigualável. Quem perseverar até o fim, como teria no texto? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Observe, meu querido, por que Paulo persistia? Paulo persistia porque ele sabia em quem ele cria. Ele escreveu anos depois: eu estou prestes a ser oferecido por libação, mas sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo perseverou porque ele tinha clareza do seu propósito. Eu quero servir a Deus. A igreja não me recebeu, eu quero servir a Deus. Ele não procurou outra igreja, ele foi para aquela igreja. Ele não começou outra igreja, ele foi para aquela igreja. Paulo persiste porque ele tem certeza de quem ele é em Cristo, com Cristo, para Cristo. Paulo tem clareza e firmeza, portanto. E nós, meus amados, que somos ainda perseguidos pelo inferno e acostados pelo mundo, não somos, em nome de Jesus, não somos daqueles que caem pelo caminho. Nós permanecemos firmes porque temos a mesma clareza. Permanecemos firmes porque temos a mesma clareza de que somos do Senhor, do propósito do Senhor, do nosso relacionamento com Ele e das verdades da nossa fé. Portanto, o salvo tem um privilégio inigualável, um advogado inigualável, companheiros inigualáveis, adversários inigualáveis e uma persistência inigualável. O texto desta manhã termina no verso 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia
e Galiléia e Samaria, já tinha cristianismo por todo lado, as igrejas tinham paz. Não a paz para o ímpio, diz o Senhor, mas na igreja tem paz. E eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, que ela encontre lugar no nosso coração e faça diferença na nossa vida para a glória do nome do Senhor. Queremos, ó Deus, e rogamos que em nome de Jesus tu nos dês graça para que possamos viver todos os privilégios da salvação, para que possamos viver tudo aquilo que somos em Cristo, tudo aquilo que temos em Cristo. Obrigado pelo exemplo de Saulo e Tarso, mas que possamos seguir as suas pegadas, porque ele escreveu que sejamos os seus imitadores, e que o Senhor nos abençoe a sermos aprovados e fiéis, em nome de Jesus. Amém. Coloque-se em pé. Benditos laços são os do fraterno amor, que nesta santa comunhão